Luciano, não? Eu vou já como me sinto. E dizer que eu não sou dada muito a palestra, porque eu gosto de falar quando eu dou aula para meus alunos. Então, minha conversa é uma conversa que eu quero ter com vocês, como se eu tivesse uma sala de aula. Então, não faz diferença os meus alunos de doutorado e meus alunos de mestrado, dos meus de graduação e dos meus alunos da especialização. Eu quero homenagear todos e aproveitar, em nome de um aluno meu da graduação, Edson, que está aqui, homenagear todos. Também pedir desculpa pelo professor Raimundo Juliano, que é um excelente professor que infelizmente não pôde vir, e dizer que sugeri a professora Ana Rita, porque ela foi minha aluna do mestrado, foi minha orientanda do mestrado, e é um grande valor que está despontando aqui na nossa cidade. Tanto que ela foi aceita para fazer um doutorado em uma das melhores universidades americanas, dada a competência e o trabalho dela. Hugo II participou da defesa de dissertação dela e ela, eu acho que a gente tem que começar a valorizar as pessoas que estão despontando, porque a gente centra a atenção só naquelas pessoas que já estão aí no mundo jurídico e esquece que estão aparecendo novos valores que devem integrar esse grupo, né? Porque às vezes cria esse grupo tão seleto que você não consegue de jeito nenhum integrar esse grupo. Aí eu sugeri a pessoa da professora Ana Rita, que hoje é professora da UFOL, da graduação e da especialização. Conseguiu a ler? Bem, tá lá? Bem, nós vamos falar sobre os princípios da tributação. É um lugar comum, porque quando você entra no curso de Direito, e entra na disciplina de Direito Tributário, primeira ou segunda unidade que você começa a estudar são os princípios da tributação, ou princípios constitucionais tributários, ou princípios do direito tributário. Pois bem, eu costumo dizer a meus alunos que quando a gente vai começar a estudar os princípios da tributação, o que nós vamos estudar são os direitos fundamentais colocados no artigo 5º da Constituição. Porque aqueles princípios constitucionais tributários que estão elencados a partir do artigo 150 não são nada mais, nada menos do que a demonstração de como os direitos fundamentais consagrados no artigo 5º vão ser respeitados pela União, pelos Estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal quando vão exercitar a competência tributária. Então, quando você fala do poder de tributar, a gente aprende que o poder de tributar pertence ao ente federativo União e que esse poder de tributar e o poder de tributar é partilhado entre os entes que integram a federação. E quando a Constituição partilha esse poder de tributar, o que a Constituição está fazendo é atribuindo competência para que os entes federativos criem os tributos de sua competência. Aí ele está consagrando o princípio da competência, que via de regra nós não falamos dele, mas é o básico. Ora, quando a Constituição atribui competência, o que ela está atribuindo é competência tributária, ou seja, competência para criar tributos por lei. Mas o princípio da legalidade já está garantido lá no artigo 5º, quando está disposto, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. No artigo 37, você encontra novamente o princípio da legalidade. Quando você analisa o princípio da legalidade do artigo 5º, você tem duas formas. A legalidade é quase que voluntária, dada ao indivíduo que, se a lei não o obrigar, ele não é obrigado a fazer. Mas quando você analisa o artigo 37 da Constituição, ela diz
que a administração pública, direta e indireta, de qualquer um dos entes da federação, obedecerá ao princípio da legalidade. Ou seja, a administração pública, que é o agente arrecadador, que é aquele que cobra o tributo e que arrecada o tributo, não poderia cobrar nem arrecadar o tributo se não existisse uma lei que o autorizasse a tanto. E aí, quando chega na tributação, a Constituição diz que é vedada à União, aos Estados, ao município, ao Distrito Federal, cobrar tributo sem lei que eu estabeleça. Então, vocês observem que a legalidade, que é a limitação constitucional ao poder tributário, não é nada mais, nada menos do que a limitação estabelecida diretamente ao legislador, de que não pode criar tributos a não ser por lei, porque a administração só pode fazer o que a lei manda, porque o indivíduo não é obrigado a fazer o que a lei não manda. Então, os primeiros princípios que fundamentam a tributação são os que estão garantidos nos direitos fundamentais. Você diz lá no artigo 5º, é garantido o direito de propriedade, e a propriedade cumprirá a sua função social. Aí a aluno que pergunta, Lida, e aí não há um conflito entre garantir a propriedade e tributar? Não. Porque a própria Constituição diz que a propriedade alcançará a função social. Ora, a Constituição garante a propriedade que cumpre a função social. Aquela que não cumpre sua função social, ela não é garantida. E como é que essa garantia é retratada lá nas limitações ao poder de tributar? Essa garantia é retratada quando proíbe o tributo confiscatório, quando determina o respeito ao princípio da capacidade contributiva na criação dos impostos, quando determina a seletividade e quando determina a progressividade. É uma forma de garantir o direito de propriedade. Mas nós sabemos que nós estamos nas eras dos princípios, e eu confesso a vocês que é uma coisa que me agrada muito, porque a gente não consegue mais estudar direito, porque tudo que vai estudar tem uma principiologia assim imensa, e você vai ter que fazer diferença de princípio, de valor, de não sei de quem, de não sei de quem, e você termina confundido. Mas esses princípios, como eles retratam, e retratam bem os direitos fundamentais, na realidade, implícito, dentro de cada um desses princípios, nós vamos encontrar valores jurídicos que, embora não estejam claros na Constituição, eles estão, como eu estou dizendo, implícitos em alguns artigos, que constituem muito mais do que aquelas limitações ao poder de tributar, verdadeiras barreiras contra, vamos dizer, a fome da tributação. Eu enumerei aqui alguns. Esse é o número 1 aí. Eu coloquei o princípio da liberdade fiscal. O que é princípio da liberdade fiscal? Nós sabemos que existe o poder de tributar, mas que o poder de tributar ele está subordinado ao princípio da capacidade contributiva. Ele está subordinado a todas aquelas limitações ao poder de tributar. E como é que eu estou dizendo que existe um princípio da liberdade fiscal? Eu coloco que a base empírica desse princípio é encontrada no caput do artigo 5º da Constituição. Quer ver? Vamos analisar o artigo 5º da Constituição, o caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Ora, nesse caso, eu vou apontar para vocês que esse artigo 5º, ou esse princípio da liberdade fiscal, ela possui dupla face. Ao mesmo tempo, é um direito fundamental
que é ao mesmo tempo um dever fundamental. Por que é um direito fundamental? Porque todos são iguais perante a lei, mas também é um dever fundamental de que todos devem pagar tributo ou de serem partícipes das despesas do Estado à medida da possibilidade financeira de cada um. Então, veja bem, ele é um dever porque submete-se a uma ética fiscal privada, que eu sei que devo pagar tributo. Ninguém gosta de pagar tributo, e eu não estou fazendo aqui conclamação para que vocês paguem tributo. Cumpram as obrigações, que é o que são na realidade, né? Então, quando vocês falam em dever, nós estamos vendo que o artigo submete a gente a uma ética fiscal privada. Ética de conduta que nós temos o cidadão contribuindo em direção ao dever fundamental de pagar tributo. Porque pagar tributo é um dever. No momento que você é partícipe do Estado Democrático de Direito. Mas, ao mesmo tempo, que é um dever, que está implícito no artigo 5º, é um direito. Por que um direito? Porque ele também subordina o Estado a uma ética fiscal pública. Se essa ética fiscal privada me submete ao dever de pagar tributo, a ética fiscal pública obriga a reconhecer o princípio, aceitando mediante o devido processo legal a opção fiscal adotada pelo contribuinte. Porque eu posso simplesmente reagir contra o que eu posso me parecer uma fome demais no fisco. Ou posso receber um lançamento tributário e achar que eu não devo, ou se devo, não devo aquilo. Ora, tendo essa ética fiscal pública, e dentro dos direitos fundamentais, dentro dele, que é o contraditório e a ampla defesa, eu tenho todo o direito de questionar, diante de um processo legal, essa opção do fisco de cobrar aquele determinado tributo. Eu estava dizendo a um aluno meu de doutorado, que me parece que tem muita capacidade contributiva, que ele fala, vai para a Europa, de vez em quando justifica as faltas. Se eu digo, meu irmão, estou descobrindo que eu não tenho capacidade tributiva nenhuma. Porque o máximo que eu posso mesmo fazer no município, de vez em quando. Não posso sair do Brasil. Não tenho direito para meus filhos viajar, trabalho de manhã, tarde, noite. Não tenho uma vida social, não faço nada. Eu vou já entrar com ação, mas eu não vou pagar imposto, eu não tenho capacidade contributiva. Então, quando você chega diante de pessoas que viajam, que compram apartamentos esplêndidos, faz aquilo, você chega à conclusão que você não pode cuidar, que não tem capacidade contributiva de nada. Então, eu posso questionar de que o que eu ganho não é suficiente para pagar o tributo que eu pago. Bem, então, é a cultura aberta? Eu sou matuto, não sei para essas coisas. Você já viu o Ceará plano assim, bem do sertão? Peraí. Pronto. Então, outro princípio que eu considero um valor implícito dentro da Constituição é o princípio da transparência fiscal, que a gente encontra a base no próximo artigo 5º, caput, quando ele diz que todos são iguais perante a lei. No próprio artigo 37 da Constituição, quando coloca que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, subordina-se aos princípios de legalidade, publicidade, etc. Por que isso? Porque a atividade tributária deve se desenvolver segundo o distante da clareza de propósito, abertura de informação e simplicidade na tributação. Infelizmente, é o que a gente não vê. Agora está na maior moda o princípio da praticabilidade ou da praticidade, que é um instrumento usado para facilitar a administração, que através dessa praticidade transfere, através do lançamento por homologação, todas as responsabilidades dos contribuintes, principalmente quando ele é empresário. Ora, e você não consegue, porque você pega uma instrução normativa dos tributos federais ou pega o regulamento do ICMS, que é difícil uma pessoa, mesmo com uma certa cultura jurídica, entender o que está escrito ali.